vou compartilhar com você os meus sucessos e os meus fracassos na minha vida de concurseiro. Vou falar em detalhes, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, como eu corrigi meus erros. Vou contar por que eu comecei a estudar para concurso público, vou fazer um resumão aí da minha vida de concurseiro. Para quem não me conhece, eu sou Wagner Fernandes e sou do próximosconcursos.com. E agora vamos aqui conversar, uma conversa entre amigos sobre como que eu fui parar neste mundo de concurseiro. Primeiro, eu entrei neste mundo de concurseiro meio por acaso. E isso foi um problema na minha vida, eu já explico. Eu fiz um concurso no final do ensino médio, começo da faculdade. E eu fiz por fazer, fiz sem nem dar muita bola, e eu fui aprovado sem muito esforço. E isso causou um problema na minha vida, que eu achei que passar em concurso público era fácil, porque eu passei, era um concurso de nível médio, era um concurso da CE no Rio Grande do Sul. Depois, durante a faculdade, eu dei uma estudadinha mal que mal lá em matemática financeira, alguns conceitos, e fui aprovado no concurso do Banrisul. Ou seja, naquela época eu achei, olha, passar em concurso é fácil, não exige muito esforço. E isso acabou acarretando no meu primeiro erro, que eu já falo para vocês. Mas vamos continuar na minha trajetória. Quando eu estava no Banrisul, lá no Rio Grande do Sul, é um banco estatal, eu conheci a minha atual esposa, me apaixonei e pensei, eu quero casar com ela. Mas casar exige muito dinheiro e no momento eu não estou ganhando dinheiro suficiente, eu vou estudar para outro concurso. Eu olhei lá, fiquei pensando e resolvi estudar para o concurso da Receita Federal. Eu pensei, tem Receita Federal aqui pertinho, tem Receita Federal na minha cidade, quem sabe eu não fico aqui. Só que daí foi um dos meus primeiros erros, e depois eu falo um pouco melhor para ele. Eu resolvi, não, eu não vou focar para auditor, que é mais difícil, vou focar para analista. E estudei especificamente para analista, passei, estudei. Aquele ano eu me acordava às 5 da manhã, estudava das 5h30 às 9h30, eu entrava no banco às 10h, e durante 1 ano e meio, mais ou menos, eu fiquei fazendo isso até ser aprovado. Fui aprovado, consegui a minha vaga, consegui ficar perto, consegui casar, mas eu nunca parei de estudar, porque eu entrei na Receita Federal como analista, o salário é excelente, mas eu queria algo mais, eu quero ser auditor. Fiquei estudando para auditor, fiz um concurso, fui para a segunda fase, não fui aprovado e já comento o porquê. E daí eu fiquei, putz, e agora? O que eu vou fazer? E nesse meio do caminho, eu parei de estudar várias vezes. Estudava um pouquinho, parava, estudava um pouquinho, parava, quando de repente eu retomei os estudos para a Receita Federal e no meio do caminho saiu o concurso do ICMS aqui de São Paulo. Eu fiz, passei, estou feliz, encerrei minha vida de concurseiro, já estou aqui há uns 5 anos aqui no ICMS São Paulo, não pretendo fazer outro concurso, mas agora eu vou falar um pouquinho com mais detalhes dos meus erros e acertos. Bom, meu primeiro erro foi o seguinte, eu passei no concurso público, no primeiro concurso e no segundo concurso, de uma maneira muito fácil. Então, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver que era difícil passar em concurso público, eu comecei a pensar, olha, só que não é tão fácil assim, ou eu sou burro. Então, ou seja, hoje eu entendendo um pouco, mas eu tinha um mindset fixo, ou seja, se você precisa se esforçar para conseguir ser aprovado em alguma coisa, se uma coisa exige muito de você, você não tem aquela naturalidade para isso, então você provavelmente não é bom naquilo. Então eu pensei, olha, então eu não sou bom em passar em concursos difíceis, eu sou um burrinho. Aí o concurso público acabou se tornando um rótulo. Ou seja, se eu fosse aprovado no concurso, eu ia ser inteligente, se eu fosse reprovado, eu ia ser burro. O que aconteceu então? O concurso começou a ter um peso absurdo. Então, toda vez que eu pensava em passar em concurso público, não era conseguir uma carreira melhor, era um rótulo de burro ou um rótulo de inteligente. Claro, isso num nível muito inconsciente, nada muito... Hoje eu percebo isso, na época eu não percebia. Então, passar em um concurso tinha um peso muito grande. Isso me deixava ansioso, desestimulado. Eu parava, eu desistia, porque olha, eu não quero ter rótulo de burro. Se eu não fizer, é melhor que eu não tenho rótulo de nada. Eu já passei em alguns concursos. Então isso era uma coisa muito difícil. Hoje eu tenho um mindset de crescimento, espero que vocês tenham, que é o seguinte: tudo que é bom exige esforço. Algumas pessoas têm naturalidade, mas o esforço pode melhorar, não tem rótulo nenhum. Tem gente muito burra que passa em concurso público, tem gente muito inteligente, isso é a maior besteira.
Mas eu preciso compartilhar com vocês que era uma fraqueza que eu tinha, que eu achava que o ser aprovado num concurso de auditor me daria um rótulo de inteligência, o que é uma bobagem, todo mundo sabe, inteligentes estão em Harvard, a maioria é mais ou menos como nós, simples mortais. Bom, esse foi o meu primeiro erro, porque eu estudei durante toda a minha trajetória, parei várias vezes, durante toda a minha trajetória estudei com um peso muito grande, uma ansiedade muito grande, uma frustração muito grande, um medo muito grande de ser burro, entenderam? Então isso aí foi uma coisa, estou aqui abrindo meu coração com vocês, mas vamos no meu segundo erro. Meu segundo erro foi o seguinte: quando eu passei para analista, surgiram vários concursos legais. Saiu no meu estado concursos legais, saía outros concursos bem legais que eu poderia ter feito, mas eu olhava o edital e o salário era baixinho. Então, meu segundo erro era não ter informação suficiente sobre as carreiras. Isso é um motivo até do próximo concurso ser manuais de carreiras. Você vai lá e tem manuais completos falando salário, falando como é que é o dia a dia, falando tudo em detalhes. Por quê? Porque eu passei na pele o que é não saber o quanto é que ganha, não. O salário do edital na maioria das vezes é mentira. O do meu concurso que eu fui aprovado é uma mentira absurda. É 3 vezes mais o salário do edital, o salário real que a gente recebe. Então isso aí foi um problema muito grande, assim, de não entender, não ter informação, procurar e não conseguir. Às vezes a informação é meio escondida, meio confusa. Acho que você também já deve ter passado por isso em algumas carreiras. Hoje tem um pouquinho mais de informação, mas mesmo assim às vezes é confuso. Bom, o meu terceiro erro, ele foi um erro também de abrir o coração aqui com vocês. Eu chegava na época, não tinha muito, nem tinha um WhatsApp, eu acho, mas tinha uns grupos de fóruns, ia lá no fórum concurseiro, acho que ainda existe, mas está bem menor, ia fórum Correio Web, e chegava lá, ou ia nos... Às vezes eu fazia alguns simulados no cursinho, ou conversava com quem estava estudando ali na volta, e o pessoal dizia assim: olha, eu estou estudando 8 horas líquidas por dia, 9 horas líquidas por dia. Olha, eu fiz o simulado e acertei 100% de língua portuguesa, 100% de raciocínio lógico. E eu olhava lá, eu trabalhava, eu conseguia lá 3, 4 horas mal que mal. E aquilo me dava uma frustração. Eu pensava, nunca eu vou conseguir ser aprovado, nunca vou conseguir chegar. Esse pessoal só estuda, eu trabalho. Daí eu ficava muito me comparando com os outros, comparando como que os outros iam nos simulados, comparando como que os outros falavam, como faziam, e aquilo me criava um sentimento de inferioridade. Eu diria o seguinte: não se compare com ninguém, não faz sentido nenhum, cada um tem uma velocidade diferente. Eu, quando entendi isso, foi bem mais tranquilo. Eu vejo um monte de pessoas saindo de prova dizendo: ah, foi super bom, quando vê não foi nada. As pessoas que falam muito, quem realmente faz, estuda, não fica gritando aos 4 ventos que aquilo que é bom, que é isso, que é aquilo. Provavelmente uma pessoa que quer se exibir, não dá bola para ela. Claro, isso criou um problema, criou uma angústia em mim, que já tinha angústia do peso do rótulo do burro, mas olha, eu não consigo estudar muito tempo, então eu estudei um pouco com peso. Eu diria o seguinte: você não, sempre vai ter alguém mais bonito, mais inteligente, mais legal. Você tem que se comparar consigo mesmo, você tem que ver o seu desempenho. Olha, quero aumentar minhas horas estudadas eu comigo mesmo. Eu estudava 5, quero estudar 6, eu estudava 2, quero estudar 3. As comparações devem ser com você mesmo, não com os outros, porque é uma perda de tempo e a maioria mente, tá bem? Bom, um dos maiores erros que eu cometi, e quando eu entendi isso, eu pude ver que o meu aprendizado, tanto nos simulados, nas questões, melhorou muito, é que eu não conhecia a técnica de aprendizado acelerado. Como eu falei para vocês, o meu primeiro concurso eu estudei mal que mal, dei uma lida, fiz os exercícios e passei. E eu pensava que era assim: eu estudava, lia, dava umas sublinhadas, beleza, estou sabendo. Só que não, não é bem assim. Quando eu entendi a importância da revisão, a importância da memorização, que existem técnicas de fazer resumo, técnicas de flashcards, mapas mentais, quando eu comecei a usar essas técnicas, eu percebi o meu aprendizado acelerando absurdamente. Quando foi apresentado a técnica de revisão, eu orei: isso aqui é uma perda de tempo, eu tenho que aprender coisa, não tenho que ficar vendo o que eu já aprendi. Burrinho eu mesmo, no fim o rótulo estava certo. Por quê? Porque a revisão, às vezes 5 minutos de revisão vale durante 2, 3, 4, 5 horas de estudo. Quando eu entendi a importância da revisão, coloquei ela no meu ciclo de estudos. Aí outra coisa, quando eu comecei a estudar, eu nem sabia o que era um ciclo de estudos. Se você não sabe o que é revisão, ciclo de estudos,
Bota aí revisão, próximos concursos, ciclo de estudos, próximos concursos que você vai entender melhor. Mas quando eu entendi um ciclo de estudo, quando eu entendi a revisão, eu vi o meu aprendizado, a minha memorização exponencial. Foi muito bom. E esse foi um erro, custar até acesso a essa informação. Bom, outro problema que eu tive, bom, depois eu corrigi isso aí das técnicas de estudo, aprendi, passei, comecei a passar em vários concursos, ou bater na trave, teve uma época que eu bati muito na trave por causa da ansiedade, mas consegui passar. Aí eu comecei, quando eu comecei, isso aqui foi um erro do começo, eu peguei materiais de má qualidade, eu peguei apostila de banca para fazer concurso super difícil. Foi inocência minha. Eu pensava que uma apostila, como eu passei fácil no primeiro concurso sem nem apostila, eu achava que eu pegava uma apostila na banca e ia conseguir passar. Esse aí eu corrigi meio que rápido. Daí eu conheci bons cursos preparatórios, descobri que existem cursos excelentes, cursos bons. Por isso que a gente tem a parte de review também, que você tem a análise dos principais cursos lá nos próximos concursos. Mas eu perdi muito tempo, muito dinheiro precioso, poderia ter sido aprovado antes, com material de péssima qualidade. Procure materiais de boa qualidade, descubra aquele professor bom, descubra aquele curso bom, livros bons, tem muito livro, não é porque é livro que é bom, eu vi muito livro ruim que eu perdi meu tempo estudando bobagem. Então não isso quando eu já estava ainda na parte avançada de estudos, porque todo mundo falando bem desse professor, chegava lá, o professor era ruim. Tentem ver material de qualidade mesmo, e você consegue isso nos mapeanos, nas entrevistas dos que estão sendo aprovados, você consegue em vários lugares. Bom, outro problema que eu vi, que daí vem um pouco daquela ansiedade, daquele mindset fixo de achar que o concurso ia me dar um rótulo de inteligente ou de burro, que é o perder o foco. Quando eu participava, eu começava a estudar para o concurso, mas os primeiros concursos eu praticamente nem estudei, foi tranquilo. O de analista, eu estudei, mas como eu tinha uma motivação muito grande, que era casar, que era conseguir ter uma renda boa para casar, eu acho que eu consegui botar toda essa ansiedade tudo pro lado. Mas entre o analista e passar para o Cefaz São Paulo, eu perdi o foco várias vezes. Uma porque eu tinha passado num concurso razoavelmente bom. Estava com um salário legal, morando na minha cidade. Então várias vezes eu pensava, eu perdi a motivação, perdi o foco, pensava, vale a pena, não vale a pena, eu já estou ganhando bem, não estou... Então eu diria o seguinte, quando você estiver desmotivado, quando você estiver perdido, sem foco, pense no prêmio. O que eu comecei a fazer? Comecei a colocar um contra-cheque. Eu pensava assim, olha, o que eu vou fazer quando eu passar nesse concurso? Eu vou fazer essa viagem, eu vou comprar esse carro, eu vou comprar essa casa. Pensa no prêmio. Foi o que eu fiz para manter o foco. E talvez, agora eu vou falar como o meu último erro, e é um erro muito comum com vários concurseiros, é a vitimização. O que acontecia? Eu começava a estudar, eu trabalhava e não tinha um tempo que outras pessoas tinham. Eu ficava, tem um cara que está lá estudando 8 horas por dia, eu nunca vou conseguir ser aprovado, eu sou um coitadinho, eu tenho que trabalhar para sustentar, para casar, já passei em concurso. Então, essa banca me sacaneou, esse professor é ruim, eu perdi meu tempo. Então eu acabava me vitimizando muito, terceirizando a culpa. Olha, a culpa é a da minha esposa que não está me apoiando, sendo que ela sempre apoiou. Mas às vezes a gente arranja a culpa quem está, antes de casar, ou da minha mãe que está me incomodando, ou do meu pai que está me incomodando, ou a culpa é do sistema. Eu sempre achava alguém para botar a culpa e me vitimizar porque que eu não consegui. Não estou conseguindo estudar muito porque estou muito estressado no serviço, a culpa é do meu chefe. A gente sempre acha desculpa. Isso é a maior bobagem. Tem gente com todos os problemas do mundo, com 50 filhos, 50 empregos e passa em concurso. Gente, tem gari passando em concurso. Não que não seja, mas eu acho muito difícil para um gari estudar para concurso. Tem mendigo estudando para concurso e passando. Então, deixa de desculpa, deixa de bobagem, para de se vitimizar. A culpa está na tua mão, é só estudar. A média dos que estão aprovados em concursos bons é 1.300 a 2.000 horas. Pensa, estudando 2.000 horas eu vou passar nessa porcaria, estuda com foco, pare de se vitimizar. Bem, eu abri bastante aqui o meu coração, espero que vocês lidem com carinho aqui com as minhas informações. E eu queria dizer o seguinte, valeu a pena, tem pessoas que são mais bem preparadas, que têm também uma estabilidade emocional melhor, são pessoas que já tiveram um preparo melhor, eu fui primeiro concurseiro da minha família. Eu não tinha muita estabilidade, eu não tinha todo esse preparo na volta. E consegui
ser aprovado. Então, o meu caminho foi árduo, mas eu consegui, eu estou no concurso que eu queria, no concurso dos meus sonhos, na carreira dos meus sonhos, mas foi difícil. Compartilhei aqui os meus erros e o que eu fiz para corrigir, para quê? Para você não perder tempo também. Eu perdi muito tempo com bobagem, perdi muito tempo com coisas que não levam a nada, quando podia estar estudando aquelas horas de vitimização, aquelas horas de perda de foco, aquelas horas com material ruim, aquelas horas pensando que, se eu não passar eu vou ser burro. São horas a vida é curta, não é para perder tempo com essas bobagens, ok? Espero que tenha ajudado vocês, espero que você esteja aí firme estudando no concurso, eu espero você aprovado aí e vir aqui comemorar com a gente e dizer, teu coração aberto aí me ajudou. Esse é o meu objetivo, ok? Abração e desejo todo o sucesso do mundo.